Olá! Iniciamos hoje o nosso encontro da nossa mentoria 3P Premium, focado aí em alavancarmos grandes negócios no Brasil e no mundo. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, ela, fisioterapeuta, já nomeada empresária de sucesso, executiva de multinacional, nossa doutora Esther Akemi. Seja bem-vinda aí nosso encontro matinal aí. E bora fazer acontecer. Esther, a Bora. palavra é sua aí, você vai me mandando aí o que que você quer que eu ponha na tela, que eu já vou seguindo aqui colocando as imagens. Então, conforme eu for falando, você vai só colocando, porque eu só coloquei uns itens, né? Tá joia? Então, a Bom palavra é dia. sua. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom Espero que dia, bom todos dia. aí tenham Dia. dormido bem. Quem aqui dormiu mais de 7 horas? Sim. Dormiram todos bem? Bom dia, eu que acabei de acordar, pedi a hora. Essa dormiu bem. Essa é uma biohacker do sono. É isso aí, Thelma. Bom dia. Temos que Eu ter uma dormi boa bem também. noite de sono, gente. Isso é Eu queria dar importante para a venda dos nossos ARS, falar da importância do sono, né? Bom dia a toda a equipe. Bom bom dia. dia. Bom Deus Bom dia. abençoe. dia. Então, gente, antes de começar a falar sobre mim, eu queria falar uma frase que eu vi esses dias que fala o seguinte: crescimento e conforto não combinam. Enquanto estivermos desconfortáveis, saberemos que ainda estaremos num processo de crescimento. Então, todos nós sabemos que crescer dói, né? No coração, Estar, procede os pensamentos, é, estar desconfortáveis é algo assim que a gente não se conforma, né? É uma inconformidade, né? E estar o quê? Conformado é o quê? É estar numa posição de acomodação. Eu achava assim que essa questão de estar desconfortável, inconformada, às vezes era algo negativo e nem sempre é, né? Porque muitas vezes estar na zona de conforto, né? Estar conformado quer dizer estar acomodado, né? Então, eu por muitos anos estive nessa posição e eu vou falar o porquê, né? Mas para tudo existe um tempo, né, nessa vida, né? Então é isso. Essa frase aí foi algo que falou muito assim para Bom mim. dia. Então, Deixa hoje, eu- bom dia. Ah, Então, gente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Esther Akemi, eu sou fisioterapeuta de formação. Me formei no ano de 2001, faz um tempinho já. E assim que eu me formei, eu iniciei, né, a minha especialização em clínica médica na Unifesp, fiz 2 anos de especialização e também sou especialista em fotobiomodulação, que é a parte da laser terapia, tá? Laser terapia, que é a fotobiomodulação e fotoneuromodulação, tá? Que é específico para alguns casos específicos de doenças neurológicas, como depressão, Alzheimer, algumas doenças específicas, são doenças neurológicas. Bom, mas deixa eu falar da minha trajetória. Então, assim que eu terminei, né, a minha especialização, então eu comecei a fazer alguns cursos, alguns plantões, né, como recém-formada, faz um plantão aqui, um plantão ali em algum hospital, fazia plantões de 12 horas, e aí nesse meio tempo de recém-formada, eu recebi um convite para trabalhar com uma técnica japonesa, que é o shiatsu, não sei se vocês conhecem, mas é uma Sim. técnica oriental, né? E eu aprendi dessa técnica, né, com uma pessoa renomada em São Paulo. Tem até uma rede de clínicas, né? Ele era irmão dessa terapeuta, que é a Luísa Sato, que ela é bem conhecida em São Paulo. E eu trabalhei por 2 anos
nessa clínica de shiatsu e eu só fazia shiatsu. E assim, recém-formada, e eu falei, bom, vou experimentar, vou entrar nessa área. E foi uma. E hoje eu agradeço, né, por ter entrado também nessa área da terapia alternativa, porque foi algo que abriu muitas portas para mim também, né? Então, eu trabalhei por 2 anos nessa clínica e conheci bastante gente. E nisso eu tive assim uma indicação de trabalhar numa rede de hotéis. Conheci a Mônica Fukuya, que hoje ela é minha grande amiga. Eu até vendi um kit já para ela. Ela entrou como consultora, mas ela assim, ela não está ativa, mas faz uso já das tecnologias e ela aprovou, tá? Selo de qualidade, aprovou as nossas tecnologias. E eu trabalhei por 7 anos numa rede de spas, que é o Hilton, é bem conhecido em São Paulo, o Hilton Hotel Emiliano. E ali eu conheci, tive a oportunidade também de conhecer um nicho, né? Um grupo de pessoas seletos, enfim, comecei a atender alguns pacientes particulares. Nesse meio tempo, eu conheci a Cone, né, que é a nossa empresária aqui, que está aqui com a gente, foi minha paciente também, e foi através desses atendimentos, né, desse convívio que eu conheci, né, essas pessoas. E fiquei nesse período de 7 anos, só que assim, trabalhar na área hoteleira não é fácil, gente, porque aí eu já estava com um filho pequeno, a minha filha tinha 2 anos na época e eu já estava há 7 anos. Atendia pacientes particulares na área da fisioterapia e trabalhava em 2 hotéis. Então eu trabalhava de sábado, de domingo, saía 10 da noite do spa e às vezes ia atender algum paciente particular, então era uma rotina assim bem puxada, e eu com filho pequeno. Aí foi então que eu decidi prestar um concurso público, né? E aí eu entrei, né, no Hospital do Estado e fiquei por um período. Eu entrei em 2011, foi em 2011 que eu entrei no hospital do estado, e assim, era uma rotina de trabalho assim muito tranquila, né? É aquela coisa que às vezes até o funcionário público ele é mal visto por isso, né? É um trabalho realmente que é uma carga horária tranquila, né? E eu trabalhava de segunda a sexta, era uma carga horária de 30 horas semanais, então eu trabalhava de manhã. Então, assim, foi essa fase que eu digo assim, que foi uma fase meio que de conformidade, e eu não digo que isso é algo negativo, porque foi uma fase em que eu tinha filhos pequenos, pude acompanhar, né, o crescimento deles, levava na escola, buscava e atendia um paciente particular ou outro, assim, não dei muita prioridade nisso. Então, assim, foi uma fase que eu realmente fiquei numa certa, zona de conforto, né? É um salário garantido, um trabalho de segunda a sexta, posso me dedicar aos meus filhos. Então, assim, foi. Hoje eu vejo que foi algo privilegiado, né, na minha vida. Mas assim, por um tempo eu cheguei a pensar, poxa, por que que nessa época também eu não fiz algo mais, né? Mas não, hoje eu agradeço a Deus, né, por cada processo, cada período que eu passei na minha vida e, e eu fiquei esse tempo, né, trabalhando somente no hospital e atendi alguns pacientes particulares. Isso foi por uns 9 anos, né? Aí, quando chegou na época da pandemia, aí foi o caos, né? Eu trabalhava na UTI e nós fomos linha de frente, né, nessa pandemia. Foi uma fase bem complicada para mim, emocionalmente. Assim, tinha plantões, eu trabalhava era um curto período, era das 6 ao meio-dia, mas assim teve plantões assim que eu vi em um plantão de 15 leitos, 7 pacientes irem a óbito, né? Então, assim, eu fico até arrepiada. Foi uma fase bem complicada que mexeu comigo emocionalmente, mas graças a Deus saímos dessa. E nesse mesmo período, pós-pandêmico, o meu esposo ele recebeu o convite de estar indo trabalhar lá em Portugal. E eu já estava um pouco saturada também, né, do hospital, acho que até por passar por essa fase, assim, de pós-pandemia, essa loucura, enfim. Aí eu achei uma oportunidade também, ai, vamos para Portugal, né, e a gente vai dar uma oportunidade de vida para os nossos filhos,
segurança, tranquilidade, sair dessa loucura. E aí a gente decidiu ir para Portugal. Meu marido aguardou, né, chegar o visto, ele é da área de tecnologia da informação, então nós decidimos ir com a cara e a coragem, né? Mesmo indo com visto, mas aí eu fui com a intenção, né, de validar meu diploma, porque lá em Portugal o meu diploma, nosso diploma não é aceito, a gente tem que fazer um processo de validação, né? E foi então que eu fiz chegamos lá, e nesse meio tempo, quando eu estava aqui no Brasil ainda, eu entrei em contato com uma consultora imobiliária, né, para fazer o arrendamento, né? Eles falam arrendamento, que é o aluguel de onde a gente ia morar. Aí nessa conversa, ela falou assim para mim: Ah, Esther, você não tem interesse, né, de trabalhar no ramo imobiliário? Eu falei: Bom, eu falei, até teria, né, porque eu vou chegar, até eu chegar no país, num país estranho, fazer a minha validação do diploma. Eu falei, não, tudo bem, mas eu nem imaginei. E chegando em Portugal, eu receberia logo de cara esse convite. Então, nós nos mudamos, em abril de 2022. Cheguei em Portugal, tinha uma semana, ela me liga. Ah, Esther, você não gostaria de fazer uma entrevista aqui, na nossa agência? E lá em Portugal não é necessário ter o Cresce, né, que é o registro dos consultores, né, imobiliários. Eu falei, tá bom. Aí eu fui e tive a oportunidade, né, de trabalhar por 6 meses nessa agência imobiliária lá no centro do Porto. E para mim, assim, nada é perdido nessa vida. E para mim também não foi um acaso, porque foi lá que eu aprendi, Cone, a fazer trocentas mil ligações. Lá é muito eu sinto que lá é um país mais atrasado, sabe? Os consultores imobiliários de lá, por exemplo, mal usavam o WhatsApp. Então era assim, ó, se quiseres falar comigo é via SMS. Então era telefone. O pessoal achava estranho eu pegar o WhatsApp e falar, sabe? Assim, eles achavam coisa de outro mundo. E eram assim, os consultores era na faixa etária de 50, 60 a mais, né? E eles achavam estranho, né? Essa forma de eu me comunicar. Ah, eu mando WhatsApp. Não, não, manda via SMS. Então foi nesse período que eu aprendi, né, a fazer prospecção, ligações. A gente ia de porta em porta, eu ia com a gerente fazer essas prospecções, conseguia angariar alguns imóveis até. Mas assim, eu vejo o quanto foi proveitoso isso para mim hoje, né? Vendo hoje isso. Porque por um tempo eu cheguei a pensar, poxa, perdi um tempo da minha vida fazendo isso. Mas não, eu acho que tudo na vida é válido, né? Então, passei esses 6 meses trabalhando nessa imobiliária. E, passados 6 meses, eu tive a oportunidade de entrar numa rede de hotéis lá, também no Porto, que é uma rede da Espanha, né? Um hotel chamado Eurostars. E eu tive a grata oportunidade de trabalhar com os meus gerentes, que são brasileiros, né? E durante a entrevista, a minha gerente, né, que é brasileira, ela era até aqui gerente de marketing aqui no Brasil. Ela era gerente da Editora Abril, né? A Editora Abril faliu e ela acabou indo embora para Portugal. E ela até falou assim: Ah, seu nome é Esther, você não tem um nome japonês? Aí eu falei: Tenho, é Akemi. Ela falou: Então pronto, vai ser o seu marketing, né? Então ela já tinha essa visão do marketing, né? Então, assim, aqui no spa, terapia alternativa, massoterapia, então tem tudo a ver a Kemi, né? Então você vai ser conhecida aqui como a Kemi. Aí eu falei, ok, né? E aí eu comecei a trabalhar é, nessa rede de hotéis, já ambientada, já estávamos bem adaptados, eu, meus filhos, e passados quase 2 anos, meu esposo chega e fala, não quero mais ficar aqui. Então, quando eu já estava no processo já de validação do diploma, é,
trabalhando, já atendendo alguns pacientes particulares, e foi quando eu introduzi também a laser terapia, né? Comecei a atender com a laser terapia lá no Porto, e meu esposo, ele entrou em depressão, né? Mesmo tentou trabalhar passou por três grandes empresas lá, mas é o que ele fala, é ser estrangeiro, né? Não ser pertencente ao país não é fácil, não é para qualquer um. E assim, felizmente eu estava bem, mas ele não, né? Meus filhos já estavam, desculpa, meus filhos já estavam bem adaptados lá no país, mas ele entrou num estado de depressão. Ele falou: Não, eu quero ir embora, aqui não é o meu lugar, não se acostumou, não se adaptava ao clima, à gastronomia, à cultura, né? Porque os portugueses, eles são pessoas mais frontais, né? São pessoas mais diretas, então e ele trabalhou com muitos portugueses. Eu tive a sorte de trabalhar com bastante brasileiros, né? Então, aí ele falou: Eu vou embora. Se quiser você ficar aí, eu falei: Não. Aí passamos até por um certo conflito, mas foi quando, em janeiro de 2024, ele veio na frente, veio para o Brasil, eu falei: Tá. A gente pode até voltar, mas desde que seja para o interior de São Paulo, para a capital, eu não volto mais, porque depois que você sai dessa loucura, enfim, isso é uma experiência minha, tá, gente? Que eu morei num lugar ali no interior, mesmo sendo o centro do Porto, é diferente, né? Então, eu gostei muito, né, é, dessa ambiência lá, né, em Portugal, da tranquilidade, da qualidade de vida, da segurança, né? Então foi quando eu falei, eu volto desde que seja O interior. para o interior. E aí ele veio em janeiro, né, no início de janeiro de 2024, e eu fiquei em Portugal, ainda com a esperança de que ele ia chegar aqui e falar, não, aqui tá um caos, eu vou, eu vou voltar. Não, mas aí ele chegou aqui e falou, não, aqui é o meu lugar, é o meu país, minha pátria amada Brasil. E ele já voltou com um emprego e foi então que nós decidimos voltar. Aí cheguei aqui em abril de 2024 e graças a Deus, a minha chefia do hospital me convidou para estar retornando, né? Hoje num formato diferente, hoje eu sou plantonista no hospital. E recomecei, né? Voltei para o interior de São Paulo. Hoje eu moro em Louveira, eu tenho parentes aqui, tenho primos aqui em Louveira. E também retomei alguns pacientes particulares em São Paulo, né? Que eu tinha deixado. Cheguei até a atender uma ou duas vezes a Cone, né, Cone? E, e graças a Deus, fui bem acolhida aqui na cidade. Eu conheci uma pessoa aqui que também me inseriu aqui na cidade. Ela mora em Vinhedo, ela é massoterapeuta. E eu comecei então, né, retomar os meus atendimentos, fazer plantões, voltar aos plantões, mas aí eu cheguei numa fase que, assim, com os filhos já maiores, então é aquilo que o Robinson fala, né? Chega um momento que na nossa profissão, na fisioterapia, eu estava realizada, porque é algo que eu gosto de fazer, gosto muito de trabalhar com a laser terapia, né? O meu foco maior é dor, é a minha satisfação, né? Assim, de tratar uma pessoa, tirar a dor do meu paciente, né? É algo é, gratificante, assim, para mim. E só que assim, eu atingi aquele teto financeiro, né? Que a gente fala que eu não conseguia romper mais. Cheguei até um limite e eu falei, e agora, né? E eu com sonhos, né? Com sonhos, com objetivos, e, e pensei, querendo fazer algo mais, né? E aí fazer uma renda extra, né? E aí eu acredito, né? Não acredito no acaso, nem na coincidência, mas foi aí que Deus uniu, né? Deus une, né? Pessoas com os mesmos sonhos, com os mesmos propósitos, e foi assim que eu conheci a Fabiana, né? E eu falo que não foi um acaso,
porque eu conheço o esposo dela, né, já há mais de 10 anos, ele faz plantão comigo, né, trabalha comigo, mas eu acredito que tudo, né, tem o seu tempo, o seu momento, né, a sua hora, e foi assim que eu conheci a Fabi, e ela estava até passando por um processo difícil também, com a cirurgia do pai, é, também na empresa, né, na Lipoflex, ela estava passando por aquela questão da graduação, de fechar a pontuação, fechar a cota, e foi nesse momento que a gente se conheceu, né? O esposo dela me apresentou para a Fabiana e eu já com a intenção de fazer uma renda extra, e foi aí que eu rompi, né, esse meu teto financeiro. Conheci as tecnologias e E assim, para mim foi algo assim gratificante, né? Quando eu conheci a Fabiana e assim, logo assim que ela apresentou as tecnologias, ela me passou, né, uma credibilidade, porque já estava no negócio há 8 anos, é da área da saúde, então o primeiro contato, inclusive, que eu tive com ela foi quando eu indiquei ela para um paciente meu, um paciente antigo até, inclusive, né? E aí eu falei, vamos lá, né? Vamos atender o meu paciente. Eu fui atender meu paciente e ela apresentou as tecnologias. Eu ainda não tinha entrado para o negócio, né? Eu tinha só indicado. E aí eu vi que realmente que era algo promissor, que era algo confiável também, né? No começo, assim, eu fiquei meio desconfiada, mas aí nós fizemos a nossa primeira venda e em uma semana foi até no dia, deixa eu ver, eu até anotei aqui, foi no dia 23 de outubro que eu tive esse primeiro contato com a Fabiana e no dia 28 eu entrei como consultora, né? E não de, é isso, eu entrei como consultora do dia 28/10. E no dia 21/11, eu entrei como distribuidora, né? E foi num DNA, né, de 5 pessoas. Então, eu estava lá com os meus 5 kits, e aí que começa, né, essa nova jornada, né, Cone, que ontem vocês estavam até falando sobre as dificuldades, enfim. Só que eu sou uma pessoa, pareço ser uma pessoa calma, mas eu não sou, gente, eu sou um pouco ansiosa, porque assim que eu me tornei distribuidora, eu lá com os 5 kits, aí a Fabiana veio, e aí, vamos marcar? Marcar o quê, né? Ela não quer fazer o sistema, o nosso sistema ABC. Só que desses 5 kits eu já tinha vendido 3. Eu já tinha passado para minha família, já estava lendo a respeito, né? Nem esperei, nem participava de nada, só que eu fui buscar, né? Como eu já sou laser terapeuta, então assim, eu não tinha muito conhecimento da água, mas as tecnologias eu ia e falava, olha, é bom, usa e vendi para o meu pai e vai ser bom. E enfim, quando a Fabiana falou, vamos marcar da gente fazer o ABC, eu já tinha vendido quase 4 kits, então ela foi em um. Ela me acompanhou, que foi até um colega, ela foi lá em Sorocaba, ela foi comigo, e aí nós fizemos também a venda. Ele entrou como consultor, mas, enfim, não, acabou não fazendo o negócio, e chegou no dia, já distribuidora, né? Aí foi no dia 30/12, aí eu já estava sem os produtos, então às vezes eu pegava alguns produtos com ela, mas foi no dia 30/12 que eu fiz a minha primeira cota, né, de Day Master. Então foi uma coisa assim, foi um processo muito rápido, né? E aí eu fiquei, e agora? Né? Fiz a minha primeira cota, os 40 mil, né, Cone? E Pois é. aí foi então que eu fiz a minha lição de casa, gente. Então façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Porque eu entrei como distribuidora e já saí vendendo, né? E me vi sem nada e de repente me vejo com essa cota, essa primeira cota do Day Master. E aí então foi que eu sentei, falei, respira e não pira e vamos fazer a nossa lição de casa,
que é essa constância, né, Robinson, que você tanto fala, que é fazer o ABC, é fazer o simples, bem feito. Então, eu sentei, fiz a minha lista, fiz os meus contatos e foi nessa minha lista, nesse ABC, que eu cheguei até a Cone, né? Que foi, anotei aqui, foi no dia 3 de fevereiro que eu fiz esse meu ABC com a Fabi, ela foi comigo, e foi quando a Cone entrou como distribuidora, né? Não, como consultora, no dia 3 de fevereiro. E no dia 8 de fevereiro que ela entrou, então, como distribuidora. E assim, foi algo assim, tudo muito rápido, né, na minha vida. Eu acredito e graças a Deus, né? Mas assim, foi no susto, foi, mas assim, eu vejo que o quão importante é a gente ter essa constância, é, semanalmente a gente ter que fazer, né, essa nossa lista, fazer nossos contatos, os agendamentos é importante. Ninguém disse que ia ser fácil, realmente não é algo fácil, mas é possível. É possível e é algo que eu agreguei, né, acrescentei nos meus atendimentos com a fisioterapia. E aí o Robinson pediu também, né, para eu. E assim, aí a Cone entrou, né, como distribuidora, e em abril, né, nós fizemos então a nossa primeira cota, a segunda, no caso meu, a minha foi a segunda cota, e fechei a minha cota de Day Master e abri a minha primeira de executiva, e a Cone como Day Master. E assim, fazendo o simples bem feito, né, Robinson? Fazer o nosso ABC. Algumas pessoas falam que, para você é mais simples porque você já está na área da saúde. É em partes, porque os pacientes vêm até mim, né? Mas não é algo infinito, assim. Eu faço, ofereço os produtos, falo das tecnologias, não falo em venda, mas falo em qualidade de vida, saúde, bem-estar, e é algo que realmente tem agregado, né, e resultado para esses meus pacientes, e não só na saúde e no bem-estar, mas também financeiramente, que era algo que eu buscava também, né? E aí o Robinson ele pediu para eu falar de alguns cases, né, Robinson? Alguns cases de sucesso. E eu vou falar assim de dois pacientes. Na verdade, é uma paciente e um familiar meu, tá? Então, eu tenho uma paciente que eu atendo até hoje, é uma paciente particular. Ela estava com uma fasciite plantar já há uns 3 anos. E, e ela tem, para quem não sabe, gente, a fasciite plantar é uma inflamação na fáscia, né, do pé, que é um tecido fibroso, né, que se estende vai desde o calcanhar e vai até os dedos dos pés. E esse tecido fibroso, tem uma camada gordurosa, que é onde absorve o impacto quando a gente anda, né? Então, não sei se alguém aqui já teve, é terrível, gente. Então, essa inflamação, a pessoa logo de manhã, quando acorda, não consegue pisar, vai melhorando assim com o passar do dia, mas essa paciente ela já estava com essa patologia já há quase 3 anos. E aí foi então que uma massoterapeuta, foi a Mônica, me indicou essa paciente, e eu iniciei o tratamento com a laser terapia, mais a fisioterapia, fazendo a parte da mobilização, e quando eu conheci as tecnologias, ela também começou a fazer o uso, né, da água, comprou o bracelete, a palmilha, e em conjunto, né, ela alcançou a cura, né? Então ela fala para mim até hoje, assim, ela não te largo mais, né? Então eu até hoje eu atendo, mas eu atendo ela assim, como eu faço mais a parte é, de manutenção, né? Às vezes assim, quando eu não vou lá, e você não veio, e ela fica desesperada, eu, calma, você já tá bem, né? Ela, não, mas eu sou a sua paciente exemplar, eu tomo a água direitinho, uso o bracelete, uso a palmilha, e assim, foi algo que agregou valor, né? A gente passa essa credibilidade, então é algo que realmente
Hoje, assim, às vezes eu dou aquela desanimada, ai, não consegui um contato, não consegui fazer a minha venda, né? Mas não, são produtos que realmente entregam, são produtos de resultado, né? E isso me deixa, é o que me move, né? É o que me mantém também nesse negócio de ver a eficácia, né, dos produtos. E o segundo caso é o meu pacientinho aqui de casa, que é o meu esposo, 45 anos, ele teve uma capsulite adesiva, né? A capsulite adesiva, para quem não sabe, é uma inflamação intensa, né? Chama cápsula articular que envolve o ombro, também conhecido como ombro congelado, a pessoa não consegue levantar o braço 20 graus, já sente muita dor intensa, ocorre um espessamento dos tendões, inflamação intensa, a pessoa não consegue mexer, né? Então aí ele entrou nesse tratamento medicamentoso. E assim, gente, essa patologia é assim, se você decide não tratar, falar, "Ah, não, vou só tomar remédio e esperar melhorar sozinho." Então, a recuperação é de 6 meses até 2 anos, tá? Para você melhorar. Aí, caso a pessoa procure uma ajuda, de um fisioterapeuta, a reabilitação também é demorada, é de 3 a 6 meses, né? Aí, meu esposo começou a fazer o tratamento, eu fazia, enfim, santo de casa não faz milagre, mas quando a gente podia, sentava lá, fazia a parte da laser terapia, a parte de analgesia. E também foi quando eu conheci as tecnologias. E aí eu falei, só usa, né? Dei o bracelete para ele e ele, assim, uma pessoa super cética, né? Ele falou, ah, eu vou usar isso aí para quê, né? Eu não acredito nisso. Eu falei, não, só usa e só tira, assim, para tomar banho e usa. Passado 2 semanas, ele já estava nesse processo, né, de dor ainda, mal conseguia mexer, dormia muito mal, sentia muitas dores. E foi, né, um belo dia, eu falei, e aí, né, como é que você tá? Tá dormindo bem? Aí ele falou, né, eu tô sentindo uma melhora, né, dormi bem e tal. E eu falei, foram as tecnologias, expliquei para ele, ele falou, não, isso é coincidência. E ele tomando já a água, ele falou, não, era para melhorar, já estava na fase de melhora mesmo, né? Pura coincidência, eu dormi com esse bracelete, mas não tirava do braço, sabe? Não tirava do pulso. E continuou usando, me obedeceu. Mas aí passou, acho que 1 mês e meio, até pus a foto aí pro Robson. Aí ele falou, aí ele chegou um belo dia e falou, Esther, olha, eu acho que eu acredito nesse negócio aí, viu? Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou, eu falei, por quê? Ele lembra aquelas verrugas que eu tinha na mão, e eu tinha umas verrugas no joelho. Eu falei, lembro, né? Porque essas verrugas se dão, gente, por conta de o contato, né, de um vírus, que é o HPV, que pode ser o contato direto, né, ou contato com objetos contaminados e fica no sangue, circulando, né? Então, assim, ele se manifesta na pele, né, em forma dessas verrugas. E ele já estava fazendo tratamento, estava tomando a água, usando o bracelete, que tem né, o poder de ação analgésica, anti-inflamatória. E aí, gente, olha aí a foto, a prova real, a prova social. Já até pedi depoimento para ele, mas ele não quer dar. Mas aí foi que ele falou: agora eu acredito nesse trem ainda, nesse negócio. E, e é isso, é algo que ninguém, uma proposta, né, Robinson, de negócio que realmente é muito bom, tem entrega. Hoje eu consigo, né, falar, divulgar aqui na cidade, né, com mais propriedade, porque quando eu comecei a atender aqui em Vinhedo, hoje eu tenho uma sala, né? Aqui eu faço atendimento em Vinhedo, mas algumas pessoas olhavam assim o meu bracelete e falavam, ai, que é isso, né? Eu, ah, não, com o tempo eu falo, né? Porque eu falei, eu preciso ter propriedade antes de falar para os meus pacientes, e hoje
né, aqui na cidade, porque quando é cidade pequena, aqui em Vinhedo, a gente tem que ter uma certa cautela, porque todo mundo aqui conhece todo mundo, né? Então aí eu falei, é meu nome, né, que está em jogo também, e eu tô aqui, sou nova na cidade, mas hoje eu consigo agregar valor nos meus atendimentos com as tecnologias, ofereço, né, como um complemento, né? Hoje, quando eu chego para qualquer pessoa, assim, quando eu faço a avaliação, eu já olho, né, o que que é possível. Ah, a pessoa tem dor ali, a gente sabe dos benefícios, né? Então, Robson colocou ali. Então, são tecnologias que a- agregam, né, valor e para cada um, né, de nós, assim, cada um no seu, na sua profissão, na, no seu dia a dia, né, que consiga agregar essas tecnologias de alguma forma, né, ou seja, como agente de saúde, né, para melhorar a saúde, levar, né, saúde e inovação para essas pessoas, e é algo que trouxe uma nova oportunidade, né, de trabalho para mim, uma expansão, né, e um diferencial para mim, e acredito que essa credibilidade eu tenho passado, né, e queria agradecer também ao Robinson pela oportunidade e dizer, assim, as segundas-feiras, né, nos nossos encontros, eu até comento com a Fabi, né, eu falo, Fabi, é, esse trabalho em equipe é tudo, né? É algo que me fortalece. Talvez se a gente não tivesse esses encontros, né, pessoais, todas as segundas-feiras, seria algo que com o tempo eu ia ficar mais murchinha, né? Mas é algo que faz um diferencial, que é esse trabalho em equipe, essa ambiência que nós vivemos, essa entrega da Fabi e do Robinson, né? É algo muito importante. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu fui bem sucinta, falei tudo, mas falei de uma forma bem resumida, Robinson. E é isso, gratidão, e espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. E eu queria também já aproveitar e assim, expor assim, claro, todos nós temos dificuldades, né? E qual é a minha dificuldade? Normalmente o paciente vem até mim. Então, na hora da avaliação, eu já olho, eu já faço um scanner assim nele, né? Aí eu já vejo, esse precisa da água, da palmilha, precisa é alguma doença respiratória, precisa do travesseiro e da máscara. Mas a minha grande dificuldade é o quê? É eu fazer o agendamento de visita para ir somente falar das tecnologias, sabe? Então, é algo que eu estou expondo, Pois assim, é. né? Essa é uma dificuldade que eu tenho, mas creio com certeza essa barreira pode ser rompida com técnica, né? E com persistência. E é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se espero que tenha sido proveitoso de alguma Ai, forma. obrigada. Deus abençoe. Foi muito bom. Muito Foi bom. ótimo. Maravilhosa. Muito Gratidão. bom, Maravilhosa. muito bom, Deus Esther. abençoe. Parabéns. Muito Muito bom. bem. Melhor. Inspiradora. Bem. A Fabi levantou a mão, depois a Carla levantou a mão, mas eu só preciso pegar o gancho, Esther, desse ponto último que você falou, né? Existe aí uma barreira eu sair do atendimento e ir para um agendamento, que foi o que nós fizemos com a Carla, que também é fisioterapeuta, ontem. E a grande ferramenta nossa, que é o diferencial exclusivo do nosso time, é o nosso diagnóstico de saúde integrativo. Então, esse daqui é o grande, vamos dizer assim, diferencial. E como que você consegue fazer esse gancho, tá, Esther? Você está ali fazendo um atendimento e você indica para o paciente ou cliente que existem recursos ainda mais intensivos para um tratamento ainda mais efetivo. Olha isso, ó, eu falei bem devagar para que você tome nota, né? Existem recursos
ainda mais intensivos para resultados ainda mais efetivos. E para que você tenha acesso a esses recursos, eu vou te presentear com um diagnóstico de saúde integrativo e uma sessão de tecnologias biohacking, para que ali nós consigamos observar como o seu corpo reage ao contato com essas tecnologias. E esse é um atendimento a domicílio. Conseguiu pegar a letra aí? Sim. Né? Então, quando nós agregamos valor no agendamento, isso favorece para que chegamos até a casa do cliente e sejamos recebidos não como vendedores de produtos, mas como uma extensão efetiva do tratamento. Então, o que nós oferecemos é extensão de tratamento através de dispositivos. Nós não falamos de produtos, nós levamos dispositivos biohacking para cuidados com a saúde. E ainda um argumento para venda mesmo é assim, hoje, com essas tecnologias biohacking, você consegue proteger e estimular o seu corpo 24 horas do dia. Olha isso, com as tecnologias biohacking, você consegue proteger e estimular o seu corpo 24 horas do dia para revitalizar a saúde e superar doenças. Eu falei bem devagar para, de fato, vocês tomarem nota, né? Então, quando você vem com uma argumentação, assim, falando de maneira calma, pausada, o cliente vai entendendo que aquilo tem valor. E quando você ancora valor, você consegue fazer uma venda com muita facilidade, alegria e glória, né? Mas isso é prática, é todo dia, você vai ali melhorando. Por isso eu sempre digo, escolhe na sua lista quem você tem certeza que não vai comprar. E vai lá e se apresenta. Fala, é o seguinte, Então, Robinson, aí, tanto que na semana passada, eu até falei para você, né, de uma paciente que eu vejo esporadicamente, ela vem e me chama para eu atendê-la, né, fazer a parte do shiatsu e mais a laser terapia. Então, assim, sempre eu procuro ver a oportunidade, né? E aí foi que eu falei como das tecnologias biohacking como uma extensão do tratamento. Como é uma pessoa que eu vejo esporadicamente, então assim, seria uma continuidade, né, desse meu atendimento. E quando mês que vem ela volta, aí eu vi essa oportunidade e apresentei para ela, né? E eu tenho essa facilidade enquanto eu estou atendendo. Ah, tá doendo aqui. Então, sabia que a água meu pé tá doendo. Ah, sabia que nós temos tecnologias. Diferente de eu sentar na frente da pessoa e começar a falar, né? Mas é algo que precisa ser rompido também, né? Eu já tenho essa facilidade, né, de falar durante o atendimento, não tenho problema nenhum, né? Mas é uma estratégia realmente, né? Porque é isso, venda é técnica, né? E é isso, é a constância, né? A gente está em constante aprendizado aí. E foi muito bom, Robson, essa parte de você passar. E olha que é interessante, você está ali com o seu paciente na sua mão, o que é possível fazer, certo? Pega um bloquinho de nota, conforme ele está abrindo o coração e falando disso, falando daquilo, você vai tomando nota, porque o que é o desafio é ali a hora do fechamento. Então, você está ali atendendo, aplicando a laser ou qualquer outro procedimento. E aí você toma nota. Tum. Ah, tá. Falou que está com problema no sono. Tum. Falou que está com problema de constipação. Tum. Travou aí. Voltou, né? Estão me Tá ouvindo aí? ruim Estão me aí, vendo? não dá para ouvir. E agora, melhorou? Tá truncando. Melhorou ou não? Sim. Sim. Maravilha. Então, Tá.
A Esther tá lá, tomando nota. Ah, Falhou tá. de Aqui, novo, Ron. Falhou de novo. E agora, como é que tá? Melhorou ou não? Melhorou? tá horrível. Melhorou ou não? Travou, Robson. Vai falando aí, Fabi, que você levantou a mão até eu Agora atualizar voltou. aqui. Falar e Não. cortar. Tá me ouvindo ou Ixi, não? tá cortando. Eu acredito, de fato, que foi um momento muito especial, porque eu digo que ela estava na semana do aniversário dela, quando ela entrou para o nosso negócio como distribuidora, mas o presente foi nosso. Nós que recebemos a Cone aí como presente. E, Esther, você falou, eu acho que um ponto bem importante, quando você falou dos seus atendimentos, e muitas pessoas acabam ficando preocupado de ir falar das tecnologias, e as pessoas acham que as tecnologias, o tratamento, o atendimento, e às vezes fica com receio de perder. E você traz de uma forma bem singela, que bem genuína, que na verdade você traz como Um complemento. extensão. Então, isso, um complemento, algo que vai agregar e vai ajudar aí. Você faz o tratamento ali na hora e as tecnologias é uma extensão. E aí ela continua nessa recuperação. Então, esse ponto eu achei muito importante, porque às vezes as pessoas ficam com esse receio. Ah, vou levar essa tecnologia para o meu paciente e depois ele melhora e ele nunca mais vai querer que eu vá. E aí você traz de uma forma bem importante, que você traz isso como complemento e não como substituição. Isso é importante e eu achei bem bacana. E em relação aos. A gente tem muitas barreiras ainda para ultrapassar, e ontem nós estávamos conversando à noite, né, até mesmo pela fala da Cone ontem no encontro da manhã, e é isso, nós estamos formando equipe, e nós somos líderes, e nós somos multiplicadores de ações. E com certeza é uma barreira, é algo que é exatamente aquilo que nos faz crescer. Então, nós vamos sim, conte comigo. Eu já falei ontem, hoje repito. Nós vamos sentar para fazer essa lista de nome, fazer esses agendamentos, ir para o campo e quebrar mais uma dessa barreira. Parabéns aí pela apresentação. Era só isso que eu queria aí trazer como argumento ou complemento. Muito bem. E agora, estão me ouvindo bem aí? Sim, tá. Maravilha. Tá. Então, Sim, agora sim. é assim, ó, vamos lá. Venda é método, técnica e processo. Qual que é o nosso desafio da nossa mentoria? É deixar bem desenhado o nosso método, as técnicas que usamos e o processo de venda. Hoje, se eu pegar e pedir para a Esther, olha, ensina uma fisioterapeuta a vender, ainda não tem lá estruturado o método que a fisioterapeuta vai vender, a técnica para fechar essa venda e o processo de venda. E é para isso que serve a nossa mentoria, ensinar os profissionais da área da saúde, que são pessoas extraordinárias, vamos dizer assim, no ato do cuidado com o ser humano, mas têm dificuldade de vender. Então, porque na faculdade não se ensina a vender, se ensina a trabalhar, a operar ali o ser humano, né? No conceito geral da palavra. Sim, Então, Robinson, e é até errado, né? Porque assim, a gente, como profissional, a gente tem que aprender a se vender, né? Vender o nosso trabalho também, né? Até mesmo o meu trabalho como laser terapeuta é uma venda, né? Também. agora olha o contraponto, o contrassenso e a incongruência. Médico.
é proibido a vender. Olha isso, mas como assim? E é justamente os profissionais da área da saúde, eles têm um código de ética que é proibido você vender. E como é que nós vamos então? Olha a incongruência. Se eu sou um profissional e eu preciso fazer renda, como é que eu vou vender os produtos? E nós temos esse primeiro paradigma, que é um paradigma de porque você está numa posição onde você tem acesso a uma pessoa que seria o paciente, que naquele momento ele é um vulnerável, você não pode vender. E é esse contrassenso, contraponto, é esse paradigma que nós precisamos quebrar. Por quê? Só tem um jeito de eu ajudar o meu cliente, é vendendo para ele. Não adianta eu falar que ele vai, ó, tá vendo o ímã? Alivia a dor. Tá vendo o infravermelho longo? Diminui as inflamações. Tá vendo o Ion Ball? Desintoxica o seu corpo. Eu falar que existem essas tecnologias, aliviou a dor, tirou a inflamação, desintoxicou o corpo dele, eu falar, ele entender das tecnologias, mudou a saúde dele? Não. Só vai mudar a saúde dele a partir do ponto que ele usa constantemente. E para usar constantemente, eu não posso emprestar o meu produto, por quê? Porque o meu produto é um tratamento constante, tanto de recuperação quanto de prevenção. Então, eu não posso emprestar o meu produto, eu não posso deixar o corpo dele ter benefícios e depois retirar esses benefícios, porque ele precisa de uso constante e contínuo. Então, só tem um jeito de eu, de fato, ajudar o meu cliente. Eu preciso vender para ele. E aí, esse paradigma dos profissionais da área da saúde acaba prejudicando com que esses profissionais, além de não ganharem dinheiro por conta desse paradigma interno mental que vender é ruim, não é legal, ainda deixa de atender a necessidade de uma pessoa que precisa das tecnologias, né? A Fabi chamou, não sei? É rapidinho, sim, é bem rápido. Eu vou. Peraí, Alcione, um segundo. O que nós, profissionais da saúde, algo que nós aprendemos é que tudo, Robson, tudo que nós vamos fazer na área da saúde, temos técnica, tudo. Então, por exemplo, eu sou enfermeira de formação. Para eu administrar uma medicação intramuscular, endovenosa, tudo tem técnica. Passagem de uma sonda, tudo que você imaginar tem técnica. E fazendo um paralelo, a venda é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a estudar mesmo, diferente da profissão, para a área da saúde, tudo. A equipe médica, a equipe fisioterapeuta, a enfermagem, indiferente. Tudo é técnica. Então, uma vez que a gente aprende a técnica, a gente desenvolve a nossa profissão. Era só esse paralelo, fazendo esse paralelo aí com a venda, viu, Esther? Tudo é técnica. Cone. Alcione, diz aí, Alcione. Estão me ouvindo? Sim. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa mesmo começar a naturalizar, porque falamos essa questão de venda do médico e falamos que o médico não vende, não pode vender. Só que indiretamente, veja bem como que é o paralelo, porque indiretamente o médico vende sim, porque os médicos, eles estão o tempo inteiro prescrevendo, às vezes um medicamento que eles nem conhecem, porque eles são indicados por um representante, e às vezes existe até uma parceria do laboratório para que seja prescrito o medicamento, tem uma, vamos dizer assim, aqui entre nós, uma máfia aí, entendeu? Então, assim, ele prescreve né? medicamento, Eles acabam né? ganhando isso. Exatamente, eles ganham com isso, então, de certa forma, indiretamente, sim, eles estão ajudando, fazendo uma venda, porque ele vai lá, prescreve, a palavra dele é lei, então o paciente vai comprar,
ele não sabe, ele nem procurou saber o efeito colateral, porque ele não vai estudar o medicamento antes de prescrever, ele não fez uso e nem vai fazer para poder falar com propriedade, é bom, eu usei isso, foi bom para minha saúde. Então, assim, ele vai prescrever medicamento para tudo quanto é coisa, são itens que ele não validou, porque ele não passou por teste da saúde dele, diferente da gente, que está indicando algo natural, algo que nós validamos fazendo uso, entendeu? Então, quando a gente acreditar que temos essa propriedade e se apossar disso, a gente vai entender que podemos sim, é uma indicação de uma coisa que é excelente, que você, como profissional, tem sim autonomia. Então, por que não? É essa clareza que eu acho que a gente precisa começar a ter mesmo. Muito É isso. bem, uau! Quem te viu, quem te vê, Alcione Bispo. Bom, o meu compromisso com esse time é entregar na nossa mentoria Elite a estruturação dos protocolos de atendimento da mentoria Vida Premium para contribuir com os profissionais da área da saúde, tanto a beneficiarem ainda mais os seus pacientes, como a doutora Esther Akemi tem feito, quanto formar um time aí tremendo de vendas com profissionais da área da saúde. Então, na próxima mentoria Elite, eu vou entregar as ferramentas, entregar os protocolos, entregar os argumentos para que você forme um time de pessoas extraordinárias. Quantos de vocês aí gostaria de ter toda essa turma aqui que é da saúde na sua própria equipe, né? Ó, Esther, Alcione, Fabiana, Dalci, Lúcia, Claudinei, Carla, né? Quem mais? A Renata. Olha aí, ó, tanta gente da área da saúde. Quem de vocês gostaria de ter essas pessoas aí no seu time? Então, eu me sinto Nossa, eu me sinto equipe forte. um privilegiado de tê-los e tê-las comigo, mas para que Obrigada. vocês consigam o que eu É o consegui, desafio. eu vou entregar as ferramentas, o método, a técnica e o processo, porque vamos deixar de ficar só pedindo para Deus. Não, eu tenho fé que eu vou vender, eu tenho fé que eu vou formar um time de vendas tremenda. Tudo bem, você tem que ter sua fé, mas Deus já te deu tudo. Te deu a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de sentir, de se expressar, de entender, enfim. Para você chegar até aqui hoje, você já é um grande milagre. Agora nós temos que só ter método, técnica e processo. É só isso e nós vamos conseguir, de fato, resultados extraordinários, não agindo aleatoriamente, de qualquer jeito e no desespero, na busca do resultado. Não, mas com estratégia, com direção e com acompanhamento. Essa é a nossa mentoria. Segunda-feira estaremos lá. Espero a sala lotada. Leve os seus convidados da área da saúde, que nós vamos converter eles todos para o negócio, entregando método, técnica e processo para fazer de 3 a 10 vezes mais de recursos financeiros nos seus atendimentos. Parabéns, Esther, pelo seu exemplo, pela sua inspiração e que tenhamos muito mais Esther aí, sendo um exemplo de sucesso na velocidade da luz, né? Porque Amém. o negócio é esse. Vamos juntos. Hoje, agora, às 9h30, tem uma reunião com o Átila, que ele vai explicar sobre o ranking de vendas individual. Vou mandar o link para quem puder assistir. E nós teremos à noite nosso workshop de Guarulhos para levarmos os nossos convidados, certo? Então, conto com vocês. Até mais. Sucesso. Até mais. Com as Gratidão. vendas. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Esther. Obrigadão. Tchau, Júlia. Tchau. Obrigada. Gratidão. Obrigado, Esther. Gratidão. Beijo no Tchau, coração. obrigado a todos. E aí, Cláudio? Obrigada.